Problema do caixeiro viajante. O corpo discente é composto por Cláudio Júnior, Ellen Margarete e Elisângela Oliveira, para o trabalho final da disciplina MAT-D 74, ministrada pelo professor George Marconi. Iremos explanar os seguintes tópicos: definição do problema do caixeiro viajante, aplicações, modelagem do problema, complexidade do problema do caixeiro viajante, evolução das resoluções ótimas, métodos para a resolução do problema, experimentos, resultados, considerações finais e referências. Para entender melhor o problema do caixeiro viajante, é necessário estabelecermos alguns conceitos, tais como grafo, coleção de vértices e arestas constituído por pares de vértices. Ciclo, sequência alternada de vértices e arestas, onde não há repetições de vértices, exceto pelo primeiro. Como podemos ver no exemplo, A, B, D e A. Ciclo hamiltoniano, circuito que inclui todos os vértices de um grafo. Exemplo, A, B, D, C e A. Grafos completo. Todos os pares de vértices são adjacentes. Pode-se ir diretamente de um vértice a outro. O problema do caixeiro viajante é definido por: o vendedor deseja fazer um percurso ou um ciclo hamiltoniano, visitando cada cidade exatamente uma vez, terminando na cidade onde partiu. O vendedor incorre em um custo inteiro não negativo CIJ para viajar da cidade I até a cidade J. Deseja fazer o percurso cujo custo total seja mínimo. O custo total é a soma dos custos individuais ao longo das arestas do percurso. O problema do caixeiro viajante pode ser modelado como um grafo completo com N vértices. A importância do problema do caixeiro viajante é devida a pelo menos 3 de suas características. A primeira, grandes aplicações práticas, tais como rotas aéreas e marítimas, roteamento de veículos, furos em placas e circuitos, problemas de transporte, sequenciamento genético e DNA, roteamentos de redes, dentre outros. Segundo, enorme relação com outros modelos, tais como problema de produção, problema de rota e ciclo euclidiano, dentre outros. E por último, a grande dificuldade de solução exata. A formalização do problema do caixeiro viajante tem como base grafo, custo e uma constante K que representa o custo mínimo. G tem vértice e aresta. C é uma função dos vértices em N. K pertence a N. E G tem um percurso do caixeiro viajante com custo menor ou igual a K. O problema do caixeiro viajante pode ser modelado como um grafo simétrico ou assimétrico. Um grafo assimétrico é quando a distância entre dois nós quaisquer I e J independe do sentido, isto é, quando DIJ é igual a DJI. Caso contrário, o problema é denominado assimétrico. No entanto, no nosso trabalho, iremos considerar o grafo simétrico. Vamos construir um modelo matemático para o problema do caixeiro viajante. Dado um determinado grafo, quais são os elementos conhecidos? Os vértices, as arestas e o custo das arestas. Quais são os elementos desconhecidos? As sequências de vértices e arestas a serem utilizadas para obter um circuito hamiltoniano de custo mínimo, que é o objetivo a ser alcançado para a solução do problema. Quais são as restrições? Elas são relativas ao deslocamento no grafo, pois cada vértice só pode ser visitado apenas uma vez. Nos elementos conhecidos, nós temos os dados. Por exemplo, em um problema em que há 6 cidades distintas a serem percorridas, nós temos os índices I e J, variando de 1 a 6, que representará os vértices e as arestas, e o custo CJ entre os locais I e J. Nos elementos desconhecidos, nós temos a variável x e j igual a 1 se o par j pertence à rota, e valor 0, caso contrário. Como função objetiva, nós temos a obtenção de um circuito hamiltoniano de custo mínimo
Então, dado C igual a CJ, a matriz de custo da cidade I para a cidade J, com I diferente de J, nós queremos minimizar o custo K, que é igual ao somatório de I variando de 1 até 6, o somatório de J variando de 1 até 6, do custo IJ vezes X IJ. Como restrição para a construção do modelo, temos que cada local deve ser visitado apenas uma vez. O índice I representa a cidade de saída e o índice J representa a cidade de chegada. Somamos a variável x 6 vezes, pois temos 6 vértices no nosso grafo de exemplo. Os valores de I variam de 1 a 6, com valores específicos para J, com I diferente de J. Ao final desse somatório, devemos ter o resultado igual a 1. Em relação à chegada à cidade J, somamos novamente a variável x com valores fixos para I, variando o valor de J de 1 a 6, e com valores de I diferente de J. Ao final desse somatório, devemos ter o resultado igual a 1. Assim, garantimos que haverão todos os possíveis vértices como saídas e chegadas no percurso, levando em consideração a condição de restrição. Formalizando essas restrições, temos dois somatórios, de x e j. O somatório de j variando de 1 a n, com j diferente de i, que tem como resultado igual a 1, e i variando de 1 a n. O próximo somatório é de i variando de 1 a n, com i diferente de j, que tem também como resultado igual a 1, e j variando de 1 a n. Apesar de todo xi de uma subrota satisfazer as condições explicitadas até aqui, nem sempre uma solução viável deste problema é uma rota. Podemos ter como solução várias subrotas. Por exemplo, vejam a imagem apresentada. Ela satisfaz a condição de restrição, pois cada local foi visitado apenas uma vez. Então, qual é o problema desta solução? O problema dessa solução é que esse roteiro não conseguiu passar por todas as cidades apenas uma vez. Nós temos subrotas. Para que este problema não aconteça, torna-se necessário acrescentar mais algumas restrições ao modelo. Uma solução para a eliminação de subrotas foi proposta por Dentze, Fulkerson e Johnson. Ele acrescenta mais uma restrição, que é a eliminação de subrotas. Então, dado um conjunto de cidades S contido no número de nós da rede, podemos limitar o número de variáveis associadas a essas cidades que podem receber valores diferentes de zero. O número de vértices do subgrafo S menos 1, se incluirmos a seguinte restrição ao modelo. O somatório de x e j deve ser menor ou igual ao número de vértices do subgrafo S menos 1, e assim conseguimos impedir soluções associadas a subrotas. Agora nós temos um modelo que minimiza o valor de K, que é igual ao somatório de I variando de 1 a N, com J variando de 1 a N, do valor associado ao custo CJ e o valor da variável X e J, que está sujeito a o somatório de X e J, com J variando de 1 a N, que tem como resultado igual a 1, com I variando de 1 até N, do somatório de x e j com I variando de 1 a N, que tem como resultado igual a 1, e j variando de 1 a N, e do somatório de I pertencente ao subgrafo S, do somatório do j pertencente ao subgrafo S dos valores de x e j, que deve ser menor ou igual ao número de vértices do subgrafo S menos 1, qualquer que seja S contido no conjunto de 1 até N. E x e j igual a 0 ou 1, qualquer que seja ij. Assim, vão existir 2 elevado a n menos 2 restrição para a eliminação de subrotas. Para solucionar o problema do caixeiro viajante, devemos encontrar a rota de custo mínimo, de modo que ele passe em cada vértice do grafo apenas uma vez e depois retorne para seu ponto de partida. Então, para solucionar este problema, a partir do grafo apresentado na imagem, um grafo com 5 vértices, temos os seguintes questionamentos. Quais as possíveis soluções de rotas, por exemplo, partindo do vértice 1? Quantos percursos existem nesse grafo? Como saber qual das rotas é a de menor custo?
Como se trata de um grafo completo, ou seja, eu posso ir diretamente de um vértice a qualquer outro, isso nos fornece mais possibilidades de rotas. Por exemplo, no grafo apresentado em que há 5 vértices, iniciando o percurso no vértice 1, tenho 4 opções de escolha de vértice. Chegando ao vértice 2, agora eu tenho 3 opções de escolha de vértice para o percurso. Chegando ao vértice 5, agora eu tenho apenas 2 opções de escolha de vértice, o vértice 4 e o vértice 3. Chegando ao vértice 4, agora eu tenho apenas uma opção de escolha de vértice para o percurso. Isto porque eu tenho que levar em consideração a restrição para o problema, ou seja, cada vértice deve ser visitado apenas uma vez. E devo visitar todos os vértices do grafo. Então, chegando ao vértice 3, eu retorno ao ponto inicial de partida, que é o vértice 1. Assim, por enumeração completa, eu tenho n-1 fatorial sobre 2 rotas possíveis no problema do caixeiro viajante simétrico. Ou seja, se eu tenho 5 vértices, eu terei 12 rotas. No problema do caixeiro viajante assimétrico, eu tenho mais possibilidades de rotas a serem consideradas, n-1 fatorial. Ou seja, se esse meu grafo ele fosse assimétrico, eu teria um valor de 24 rotas possíveis. No problema do caixeiro viajante simétrico, eu tenho menos possibilidades de rotas, porque eu posso ter 2 percursos diferentes, mas com o mesmo custo. Por exemplo, as rotas apresentadas 1, 2, 5, 4, 3, 1 tem o mesmo custo que a rota 1, 3, 4, 5, 2, 1. Se fosse o problema do caixeiro viajante assimétrico, o custo seria diferente, apesar de termos os mesmos vértices nos percursos. O problema do caixeiro viajante ele é um problema de otimização combinatória. Ele cresce mais rápido que um problema exponencial. À medida que aumenta o número de vértices, fica mais difícil determinar todas as rotas do caixeiro viajante, bem como saber qual dessas rotas possui o menor custo. Segundo Cormen, o problema do caixeiro viajante é NP completo. Um problema está em NP completo se ele é tão difícil quanto qualquer problema em NP de ser solucionado. Problemas NP completos podem ser resolvidos por um algoritmo ou máquina de Turing não determinística em tempo polinomial. Para provar que ele é NP completo, primeiro devemos mostrar que o problema do caixeiro viajante pertence a NP. Dada uma instância do problema, usamos como certificado a sequência de n vértices do percurso. E o algoritmo de verificação confirma que essa sequência contém cada vértice exatamente uma vez, soma os custos de arestas e verifica se a soma é no máximo k. Esse processo pode ser feito em tempo polinomial. No entanto, a complexidade do cálculo de soluções aproximadas apresentou uma nova definição de NP usando provas probabilisticamente verificáveis. E nessa nova definição, implica que o cálculo de boas soluções aproximadas para o problema do caixeiro viajante é NP difícil e, consequentemente, não é mais fácil que o cálculo de soluções ótimas. Para provarmos que o problema do caixeiro viajante é NP difícil, nós precisamos reduzir um problema NP difícil conhecido ao problema do caixeiro viajante. Então, nós mostramos que o ciclo hamiltoniano pode ser reduzido ao problema do caixeiro viajante. Então, seja G, um conjunto de vértices e arestas, uma instância do ciclo hamiltoniano, que deve ser reduzida em uma instância do problema do caixeiro viajante no grafo completo G', formado por vértices e E' arestas, onde E' é igual ao par de J, com IJ pertencente ao conjunto de vértices e I diferente de J. E definimos a função custo como CJ igual a 0 se IJ pertence arestas e 1 se J não pertence às arestas. Como G é não dirigido, não temos um custo associado a 2 vértices com valor igual a 1, que caracteriza um laço para todos os vértices V pertencente ao conjunto de vértices V. A instância do problema do caixeiro viajante é então dada por um grafo, um custo e um valor igual a 0, que pode ser criado em tempo polinomial. Agora mostraremos que o grafo G tem um ciclo hamiltoniano se e somente se o grafo G' tem um percurso cujo custo é menor ou igual a 0. Então, suponha que o grafo G tem um ciclo hamiltoniano H,
que percorre todos os vértices V do grafo. Cada aresta em H pertence ao conjunto de arestas E e, portanto, tem custo 0 em G'. Assim, H é um percurso em G' com custo 0. Ao contrário, suponha que o grafo G' tenha um percurso em H' de custo menor ou igual a 0, devido aos custos das arestas em E' serem igual a 0 ou 1. O custo do percurso é exatamente igual a 0, pois cada aresta no percurso deve ter custo 0. Portanto, H' contém apenas arestas em E concluímos que H é um ciclo hamiltoniano no grafo G. Como queríamos mostrar, o grafo G tem um ciclo hamiltoniano e o grafo G' tem um percurso cujo custo é menor ou igual a 0, conforme mostram as imagens. O ciclo hamiltoniano é formado pelos vértices E, A, C, D, B, E. E o grafo G', que representa o problema do caixeiro viajante, também formado pelos vértices E, A, C, D, B, E, com custo menor ou igual a 0. E assim provamos que o problema do caixeiro viajante é NP difícil. Meu nome é Cláudio e a partir de agora vamos falar um pouco sobre os métodos de resolução para o PCV, bem como sobre o nosso experimento. Pois bem, a literatura que aborda a solução do PCV nas suas diversas versões é uma das mais ricas dentro da pesquisa operacional, principalmente a partir de 1954. No entanto, lá no século XIX é que aparecem os primeiros relatos sobre o problema. Por volta da década de 1920, este problema foi definido e na década de 1940 ele foi popularizado e classificado como difícil. A primeira grande resolução do problema foi feita por Dantzer, Fulkerson e Johnson em 1954, quando encontraram o trajeto ótimo entre 49 cidades dos Estados Unidos. E eles foram os primeiros a formularem o problema do caixeiro viajante como um problema de programação linear inteira. Já a mais recente resolução ótima ocorreu em 2004 e foi realizada por Applegate, Bixby e Cook, que encontraram o trajeto ótimo entre 24.978 pontos da Suécia. Em grafos pequenos, é possível achar vários ou todos os circuitos hamiltonianos e em seguida selecionarmos aquele com menor custo. No entanto, em grafos maiores isso não é possível. Então, como podemos resolver esse problema? Existem dois métodos para responder a esta pergunta. Os métodos exatos, que encontram efetivamente a melhor solução, ou seja, a de menor custo, analisando todas as soluções possíveis. Devido à complexidade combinatória do PCV, os métodos exatos têm aplicação limitada, mas para pequenas dimensões são eficientes e encontram soluções em segundos. Podemos destacar, dentre os métodos exatos, 3 deles: Branch and Bound, programação dinâmica e força bruta, os quais serão tratados posteriormente com mais detalhes. Já o grupo de métodos não exatos ou aproximados utilizam heurísticas para obter soluções aproximadas e satisfatórias, mas sem garantias de que o circuito encontrado seja o melhor possível, principalmente quando em problemas com dimensões maiores. São vários os exemplos ou vários os métodos não exatos existentes. Temos o algoritmo genético, que são algoritmos probabilísticos de busca e otimização, que tem como base os conceitos da evolução natural e genética natural. Eles funcionam de forma equivalente à teoria da seleção natural. E temos também a otimização por colônia de formigas, que é um método inspirado no comportamento de formigas na busca de alimentos. Como podemos observar anteriormente, existem vários métodos para a resolução do PCV. O objetivo do nosso experimento é analisar e comparar alguns destes métodos. No caso, vamos abordar 3 deles. O primeiro
é o método de força bruta, que faz uma busca exaustiva em todos os caminhos ou rotas possíveis em busca da melhor solução. Em seguida, vamos abordar o de Branch and Bound, que também faz uma busca exaustiva, porém de forma inteligente, combinando a chamada árvore de enumeração com a poda ou limitação das soluções inviáveis ou ruins. Por fim, utilizaremos a programação dinâmica, que evita resolver o mesmo subproblema diversas vezes. Esse método faz uso de memória extra para armazenar soluções de subproblemas e utilizá-las posteriormente. No caso, a metodologia utilizada para a execução do experimento foi a seguinte: nós utilizamos programas em Python, desenvolvidos a partir de cada um dos métodos avaliados, executamos esses programas com diferentes entradas, ou seja, com diferentes números de cidades, coletamos, tabulamos e analisamos os dados obtidos, e para isso utilizamos um computador com processador Intel i7, 16 GB de RAM e sistema operacional Windows 10. Para um melhor entendimento sobre os 3 métodos citados e até mesmo sobre o nosso experimento, vamos demonstrar rapidamente a lógica de cada um deles. Vamos considerar um grafo de 5 vértices, A, B, C, D e E, montado a partir dos dados da distância entre 5 cidades. Cada vértice do grafo representa uma cidade e cada aresta representa uma rota, com sua respectiva distância. No nosso caso, vamos tomar como sendo também o custo entre cada um dos vértices, ou seja, entre cada uma das cidades. O primeiro método a ser abordado é o método de força bruta. Tendo como referência o gráfico montado, é possível gerar uma árvore com todas as rotas possíveis a partir de determinado vértice. Em nosso caso, escolhemos o vértice A, e que percorre os demais uma única vez e retornando ao ponto de partida. Um algoritmo de força bruta percorre todas as rotas possíveis, nesse caso 24, e verifica qual a rota de menor custo. Independente que ele ache e encontre a rota logo na primeira verificação, obrigatoriamente ele passa e verifica todas as rotas que são possíveis. Bom, no caso do método Branch and Bound, que também é um método de busca exaustiva, porém inteligente, ele considera desprezar soluções não viáveis ou ruins. E como ele faz isso? Também utilizando o nosso grafo de exemplo e a árvore que agora passa a chamar de enumerada, branch, parte-se da raiz até as folhas, percorrendo todo o domínio para detectar ramos que não precisam ser percorridos, ou que não melhorariam um mínimo atual já encontrado. Estes ramos são então podados, é o bound. No nosso exemplo, parte-se do vértice A, da esquerda para a direita, percorrendo todos os demais, identificando o menor custo, ou seja, um limite inferior trivial. A partir de então, são podados todos os ramos cujo custo seja maior do que o menor valor até então encontrado. Os nós em vermelho representam pontos cujo acumulado dos custos das subrrotas ultrapassam o menor já encontrado, que neste caso é 8.364. Ou seja, tomando por base essa rota AC, B é D, quando ele chega em D, já possui um valor que é maior de que 8.364. Então, consequentemente, ele poda esse ramo. E assim o faz para os demais ramos existentes. O último método abordado é o método de programação dinâmica. Ainda utilizando o mesmo grafo e a mesma árvore gerada, vamos analisar o método de programação dinâmica. A programação dinâmica reduz o número de combinações possíveis, dando assim origem a algoritmos mais eficientes. A ideia básica é combinar respostas já obtidas para partes menores, subproblemas, e construir por etapas uma resposta ótima. Assim,
é possível escolher subproblemas de modo que a informação vital seja memorizada e utilizada posteriormente. Em nosso exemplo, as subrrotas em azul apresentam subproblemas resolvidos anteriormente e que foram memorizados. Dessa forma, o método não é necessário realizar novamente o cálculo, pois ele já está armazenado. Após esse breve esclarecimento sobre os métodos, vamos analisar os dados obtidos a partir da execução das soluções computacionais. Os dados estão apresentados abaixo, onde temos, de um lado, o número de nós ou cidades e o tempo de execução obtido a partir de cada método utilizado. Utilizamos uma matriz de distância entre as principais cidades do Brasil. Cada solução foi executada variando a quantidade de cidades. O método de força bruta permitiu a execução com a solução ótima para 11 cidades. Percebemos que à medida em que o número de cidades vai aumentando, o tempo gasto para execução vai aumentando em número elevadíssimo. Por se tratar de uma busca exaustiva, todas as possibilidades são testadas, mesmo que a melhor já tenha sido identificada logo no início. Para 8 cidades foram verificadas 40.320 possibilidades, com 9, 362.880. Com 10, esse valor chega à casa dos 3.628.800. Por fim, quando foi realizada a última verificação para esse método, foram realizados 39.916.800 testes. A complexidade para este método é Big O N fatorial. Já o método de branch and bound permitiu a execução da solução ótima para até 18 cidades. Até 11 cidades não há uma degradação significativa do desempenho, que ele só começa a ocorrer a partir de 15 cidades. O método de programação dinâmica teve seu limite de solução ótima em 22 cidades. Com a programação dinâmica, temos um tempo de solução muito mais rápido, embora ainda não seja polinomial. A programação dinâmica só começou a perder eficiência a partir de 16 cidades. Porém, de fato mesmo, com 19, a degradação foi muito maior, mas ainda assim, muito melhor que os demais anteriores. Por fim, temos o gráfico com os tempos de execução dos métodos e podemos perceber com mais clareza o desempenho de cada um deles. A solução mais direta para solucionar o problema do caixeiro viajante seria tentar todas as permutações possíveis e verificar qual delas possui o menor custo, utilizando força bruta, mas, dado que o número de permutações é n fatorial, sendo o fatorial o número de cidades, essa solução rapidamente torna-se impraticável. Utilizando técnicas de programação dinâmica ou de branch bound, o problema pode ser resolvido em uma complexidade Big O n ao quadrado vezes 2 elevado a n. Embora seja exponencial, é bem melhor do que a complexidade Big O n fatorial da solução por força bruta, o que demonstra também que a complexidade do problema do caixeiro viajante depende do algoritmo utilizado para a sua solução. Enfim, após executarmos uma pesquisa teórica sobre o assunto, realizarmos esse teste ou este experimento computacional, compreendemos que o PCV seja um problema de otimização combinatorial. A questão principal é saber qual o caminho mais eficiente entre todos os pontos. E ao entender ou resolver essa questão, vários problemas podem ser resolvidos, no campo teórico e no campo prático. Ainda não foi encontrado um conjunto de características para identificar ou definir o que seja grafo hamiltoniano. Essa busca continua sendo um dos grandes problemas não solucionados em teoria dos grafos. O PCV é um problema NP difícil, não sendo conhecidos algoritmos de resolução em tempo polinomial. À medida que n cresce, o tempo de resolução cresce exponencialmente, tornando sua resolução exata inviável, seja avaliando recursos computacionais
ou tempo de resolução. Existem ainda são estudadas soluções mais eficientes para a eliminação das sub-rotas. Porém, a cada dia é surgido um novo estudo com uma nova possibilidade de resolução. A seguir, são apresentadas referências que nos ajudaram a executar e compor este trabalho.